história para contar. Histórias tristes, histórias felizes, narradas com emoção e riquezas de detalhes. E o livro de hoje é Memórias de um Pai Estoico, do Dr. Marcelo Thalásio Salim. O Criador deu um talento especial para cada morador nesta terra. Por isso, todos nós somos igualmente importantes, somos complementares, somos engrenagens que fazem o mundo girar e existir. Viver de uma maneira estoica é deixar a sua marca, a sua contribuição para um mundo melhor. Nunca o mundo esteve tão carente de filosofia em plena era da tecnologia. Cultivar virtudes como o amor, a bondade, a gentileza, a dedicação e o serviço ao próximo por altruísmo e sem interesse nunca foi tão chamado de piegas ou Grinch, como dizem os mais jovens. O estoicismo é uma escola de filosofia helenística da Grécia Antiga que floresceu devido aos pensamentos do filósofo Zenão de Cítio. Esses pensamentos foram transformados numa maneira de viver, numa filosofia de vida, através do imperador romano Marco Aurélio. O grande imperador aplicou os ensinamentos na sua vida diária e até deixou um livro muito rico, cheio de meditações. As características básicas do estoicismo são a virtude, a tranquilidade e a felicidade genuína. Essa felicidade genuína é alcançada através do cultivo das virtudes morais e da serenidade, ou seja, eu aceito aquilo que eu não posso mudar como lições de fortalecimento e de aprendizado. Em contrapartida, eu coloco todos os meus esforços naquilo que pode ser transformado para que tudo aconteça de uma maneira melhor, para que eu deixe a minha contribuição para um mundo melhor. Resumindo, é o valor da razão para lidar com o caos. Há um antigo ditado que diz que na vida toda pessoa deveria plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Plantar uma árvore é uma simbologia, simboliza as sementes que nós estamos deixando para as gerações futuras. Há um ditado árabe que diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, já que uma tamareira leva 100 anos para começar a produzir frutos. Cada vez que comemos uma tâmara, nós recebemos uma lição de amor, paciência e de doação sem interesse daquele que plantou aquela árvore. Este livro é uma tamareira que um pai plantou a seus filhos. Nessa autobiografia, o doutor, segundo tenente do Exército, Marcelo Thalásio Salim, deixa aos filhos conselhos práticos e ensina como o pensamento estoico sempre o auxiliou nas piores batalhas. Nesta autobiografia, o autor compartilha conosco sua coleção de pensamentos vivos dos grandes filósofos estoicos e memoriais. E também atuais, nos dando exemplos claros da aplicação de cada um destes pensamentos em sua vida diária. Embora seja um livro curtinho, é um livro para se ler com calma, já que cada parágrafo traz uma reflexão. O autor nos traz a importância da disciplina e da organização, sobretudo organizar os pensamentos, o que o torna admirável, pois não é fácil enfrentar plantões como médico cirúrgico em um grande hospital na cidade violenta de São Paulo, doar tudo de si para salvar vidas. Não é fácil manter a calma e os pensamentos alinhados dentro de uma trincheira durante a guerra, socorrendo feridos, muitas vezes feridos que são os seus colegas e amigos que você cultivou. Não é fácil deixar a família e sacrificar o tempo da infância com seus filhos para servir em missão de paz
e lugares onde ocorrem terremotos, lugares onde a guerra civil mata mais do que a guerra entre países. Este livro é uma doação de um grande coração que abre mão de si mesmo para fazer a diferença no mundo. O Dr. Marcelo nos ensina pelo exemplo que viver não é só passar pela vida, e sim deixar a nossa contribuição para gerações futuras, para que eles tenham uma vida melhor e colham as tâmaras que plantamos. É uma experiência de leitura muito rica que me fez refletir que depois que eu partir deste mundo, quais serão as pegadas que eu deixarei? Qual a minha contribuição para este mundo? Porque nós seremos por vezes esquecidos pelos nossos tataranetos, mas as tamareiras que plantamos, estas sim, sobrevivem. E você está plantando muitas tamareiras? E diante desta reflexão, deixo vocês com o passeio ao Museu de Artes e Ofício para relembrarmos o talento de cada trabalhador que ajudou a construir o Brasil. O Brasil que vivemos hoje é o resultado de cada tamareira que estes trabalhadores plantaram e que nos alimentam hoje. Afinal de contas, não importa se você vai colher, o que importa é o que você vai deixar. Para que você trabalha? O nosso trabalho neste mundo é servir. Missing someone with all you want. Missing someone with heart. How much you miss it, and you miss it. Então são duas estações de trem. Vocês podem reparar que tem um CB aqui na grade, aqui em cima também tem um vitral aqui em cima, tá fechado infelizmente, também tem CB. Muita gente, quando chega aqui, observa esse conjunto aqui, lembra da palavra tropeiro, associa, ó, mas e o feijão tropeiro que a gente, né, principalmente aqui em Minas Gerais, tanto comenta? O feijão tropeiro ele vai ser feito aqui, ó. Como as viagens eram bem complicadas, né, e levavam vários dias de um destino ao outro, né, a comida que eles tinham que preparar nessa viagem longa tinha que ser composta por elementos nutritivos e que não fossem, né, estragar nessa viagem. Então, né, o feijão, né, vai ser bastante importante, né, a carne seca, né, ou a carne de sol, né, e a farinha de mandioca. Uma coisa que eu gosto de falar sobre o tropeiro, que a gente pode entender como se fosse uma das primeiras empresas que a gente vai, né, ter já no período colonial, né, porque cada elemento da tropa vai ter uma função, né, então cada um tinha especificamente algumas tarefas que ele tinha que desenvolver, né. E falando de um outro tipo de transporte, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o canoeiro também, né. Então a gente vai ter aqui, né, uma canoa feita, né, com um tronco inteiro de árvore. Um transporte, né, bastante antigo, né, o canoeiro desde tempos aí memoriais em outras culturas também levava suas coisas, e no Brasil não vai ser diferente não. Né, regiões como Rio São Francisco, né, região da Amazônia, né, também vai usar o transporte fluvial até, né, nos dias de hoje como uma das principais vias de acesso, né, a alguns lugares pouco longínquos. Aqui a gente consegue perceber umas figuras um pouco diferentes, né? Lá atrás uma bem grande, né? São as carrancas.
Essas carrancas elas eram usadas para proteger, né, o canoeiro dos perigos que existiam no fundo dos rios, muitas vezes ligados ao folclore nacional, em algumas mitologias. Além de ser um objeto artístico, né, uma escultura artística, onde ali o artesão vai, né, impregnar várias técnicas, né, e vai seguir, né, a sua criatividade, ela também tinha uma função prática. Missing someone. Love without you. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms. Sending flowers to me, send me no flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. You've been sending flowers to me, send me no flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Ever since the day that you went away, you went away, you went away. Ever since the day that you went away, you went away, you went away. Sending, you went away, you went away, you went away. Ever since the day that you went away, you went away, you went away. You've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms. Sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, Então aqui a gente tem um pouco da história do comércio no Brasil. A gente tem o exemplar de uma venda, que tem uma série de objetos, um pouco de cada coisa, e era aqui que as pessoas conseguiam encontrar aquilo que elas precisavam para o dia a dia. Então as pequenas vendas ficavam mais nas cidades do interior e eram abastecidas pelas tropas. E as tropas que traziam não só os alimentos, as bebidas, mas também as novidades, as notícias, o que estava acontecendo no mundo. Aqui era um ponto de encontro,
As pessoas vinham, conversavam, se conheciam, interagiam. E o comércio é um dos ofícios mais antigos do mundo, né? Desde que o homem está na terra, ele comercializa, ele troca, ele compra e vende. Então aqui é um lugar fundamental para a sociedade, onde as pessoas se identificam também. Tem gente que se emociona quando vê a venda, que se lembra de quando era mais novo, lá do interior, ou de quando os pais pediam para ir comprar alguma coisa. Então é um lugar muito importante. Normalmente era à frente da casa do vendeiro, né? Ele morava ali atrás, as pessoas chegavam e chamavam, ô de casa, e ele aparecia para poder vender. Aqui a gente tem também mais um tipo de comércio fundamental para as pessoas nessa época, que é a botica, e é onde trabalhava o boticário. O boticário era o farmacêutico de manipulação. Então a gente tem várias ferramentas que esse boticário precisava para manipular as ervas, as plantas e fabricar os remédios. Tem uma coleção de vidros, alguns mais escuros que os outros, justamente para a conservação dos remédios. Remédio que não tinha gosto bom, não era gosto de morango, era aquele remédio ruim que a gente tinha que tampar o nariz e engolir de uma vez. Tem almofariz para fabricar o remédio e um cantinho separado ali, onde ele, além de manipular os ingredientes secretos, também podia ser o cantinho da injeção. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms. Sending flowers to me, send me no flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. You've been sending flowers to me, send me no flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. A gente tem o tear, né? Essa moça aqui está construindo um tecido que depois vai ser transformado numa peça de roupa. Nós temos as rendas aqui, a renda de bilro, que é uma renda bem diferenciada. As mulheres, para trabalharem fazendo essa renda, tinham que ter uma habilidade muito grande. E dizem que ela foi foi aprendida pelas mulheres a partir do contato com os pescadores, à medida que eles faziam suas redes. É um ofício-arte que hoje a gente já não encontra tanto. Aqui a gente tem as fiandeiras, né? Essa senhora aqui está enrolando o novelo de linha, que depois vai ser levado lá para o tear para ser transformado, então, em tecido. E a gente vai conhecer uma parte que fala um pouco também sobre a transformação dos alimentos. Essas duas mesas que a gente vai conhecer aqui são mesas que eram utilizadas para salgar a carne, essa grandona aqui. Então a gente tem também machadinhas, que os animais eram salgados para fazer a carne de sol, o charque, a carne seca, que era o modo mais fácil de conservar a carne. E aqui a gente tem também a tradicional mesa de queijo, né? Minas Gerais é muito famosa pelos queijos, principalmente o queijo do Cerro. Então a gente tem aqui um modo como era feito antigamente. Tem várias formas, em formatos diferentes. E aqui a gente tem também outros objetos que contam um pouquinho sobre outros produtos derivados do leite. Essa aqui é uma máquina para fazer manteiga. Então essa senhora tinha que bater o leite até se transformar em manteiga. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending
Thank